funciona. Boa tarde. Quem estava esperando essa apresentação? A gente não estava. Eu sou Cássia Caneco. Como anunciado, trabalho no Instituto Polis. Estou fazendo a direção do Instituto agora. E é um prazer grande estar aqui com vocês hoje, sobretudo fazendo essa conversa tão importante, tão relevante, que é da gente discutir a possibilidade de cidades mais justas, igualitárias, onde caibam todas as pessoas. Eu tenho uma colinha aqui e queria dividir com vocês como vai ser a agenda da tarde, porque eu já combinei com eles, acho justo que vocês saibam também. A ideia é que eu apresente um currículo resumido daqui um pouco. Deixa eu só achar. Achei. E aí, depois de expor a trajetória dessas pessoas implicadas em discutir história, memória, a gente vai fazer algumas perguntas. Preparei algumas perguntas para nortear o nosso bate-papo. Depois que eles responderem essas perguntas, a gente joga aí para vocês fazerem comentários, perguntas, colocarem questões que ocorrerem durante a conversa. Pode ter trazido questão de casa também, porque vai que as pessoas se prepararam, né? Depois disso, a gente vai concluir, encerrar, dizem que em 1 hora. Então, a ideia é que a gente se corresponsabilize pelo uso do tempo. Vou tentar com força. O historiadora também, né? Me falaram que fala bastante. Seguinte, deixa eu voltar para a minha colinha. Lá no Instituto Polis, em 2020, a gente realizou uma pesquisa chamada A Presença Negra nos Espaços Públicos, motivados por conta do assassinato do George Floyd. E aí a gente estava vendo que o movimento negro estava fazendo uma associação entre a violência policial e esses cartões postais que estão postos no meio da cidade. Quase como se aquelas imagens elas justificassem, de alguma maneira, elas corroborassem essas ações violentas que a gente vê nos espaços públicos. Do lado de cá, Brasil, uma série de projetos de leis foram propostos, foram protocolados, e aí, com a ideia de consubstanciar as discussões desse PL, aqui em São Paulo, da mandata Quilombo, nós fizemos uma pesquisa com a intenção de caracterizar esses movimentos, de entender qual que era a quantidade de mulheres, de homens, de pessoas negras, indígenas. E a gente foi sacando, como já imaginávamos, que estão mal representadas, né? Pessoas negras, indígenas. Então, a ideia é que, para além de falar dessas violações, dessa homenagem, desse posto de heróis que é dado a bandeirantes, que a gente discuta também quais são as narrativas que estão se contrapondo a essas violações. Posso dizer assim? Será? A ideia, lá no Instituto, vocês podem encontrar essa pesquisa, que está pormenorizada, é um documento bojudo, assim, com bastante informação, também mapear essas outras iniciativas que a gente também está tratando como monumento. Então, às vezes, um picho, às vezes, uma obra. Então, quais são as narrativas que estão se opondo a essas? Então, depois, olhem lá no site do Instituto Polis. E vou fazer uma intervenção, vou chamar para conversar com a gente o Brecht. Antes pudesse. Mas a gente vai conversar com o Brecht agora. Ele tem um poema chamado Perguntas de um Operário Letrado, onde ele diz: quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes. Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu os afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço. Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou, e ninguém mais. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou?
Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Hoje, vocês devem ter visto na programação, a gente receberia também Gisele Beigelman, que não pôde estar com a gente hoje, por motivos de força maior. Então, a gente ganha um cadinho de tempo para os nossos convidados aqui falarem um pouco, para que vocês façam isso também. Vou apresentar a Débora com uma trajetória acadêmica dela. Débora Neves é pós-doutoranda pela Unifesp, com o projeto memorial virtual DOI-CODE, um lugar para a memória da ditadura, financiada pela FAPESP. Doutora em História pela Unicamp, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, especialista em La Investigación en Historia Reciente, CAICIT, Argentina, especialista em Gestão do Patrimônio Cultural pela Unify, bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo. Trabalhou como historiadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, vinculada ao CONDEFAT e coordena o Grupo de Trabalho Interinstitucional Memorial DOI-CODE. Dedica-se especialmente a temas ligados ao patrimônio cultural, memória social, ditadura e história das cidades. Apresento agora o professor Luiz Antônio Dias, que possui mestrado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Pós-doutorado pela Universidade Nacional de Córdoba, Derecho, Economia e História. Atua como professor na Faculdade de Ciências Sociais da PUC, especialização lato sensu em Direito Penal e Processo Penal Aplicados, Escola Brasileira de Direito. Graduação em curso em Direito, Universidade de Santo Amaro. Professor do Programa de Pós-Graduação em História da PUC, professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC. Pesquisa sobre ditaduras, democracias, movimentos sociais, cidades e saúde. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais, História do Brasil, mentalidades, política e imprensa. A gente parte agora... É estranho, né? Eu estou falando há um tempão já. A gente parte agora para um momento de perguntas, onde eu trouxe algumas. E aí, se ocorrer a vocês conduzir essa conversa por outros caminhos, né, a gente vai fazendo essa costura juntos. Tá bem? Posso começar com você? Posso? Tá bom. Além, vou ler mesmo, porque aqui é preparadinho. Aí depois a gente se solta. Professor, além da confrontação de políticas de esquecimento, como as narrativas pleiteadas por mulheres, pessoas periféricas, negras, indígenas, LGBTQIAPN+, na produção artística, nos espaços públicos, acho que né? Influenciam a luta contra a violência e opressão histórica direcionada à população negra, jovem e periférica. Bom, obrigado, Cássia. Boa tarde a todos, todas. Você foi falando, eu já fui mudando na minha cabeça o que eu ia falar. Você deu uns ganchos assim. Você falou do Brecht, eu estou pensando aqui no campo da história, né? E pensando nessa questão do patrimônio, né? Então, você estava falando, eu estava pensando nas lutas pela independência, que não é exatamente a minha área, mas eu trabalho com movimentos sociais, e todo mundo já ouviu falar da Inconfidência Mineira e já ouviu falar de Tiradentes, né? Quando você olha a proposta da Inconfidência Mineira, é uma proposta que, na realidade, é uma proposta, não vai adiante, e muito conservadora. Agora, quem já ouviu falar de Manuel Faustino, por exemplo, que é da Revolta Baiana? Quem estudou a Revolta Baiana, também conhecido como Revolta dos Alfaiates, acho que em 1798, ocorre em Salvador. Eles, não vou dizer que tomam poder, mas conflagram a cidade, né? E com ideias para a época muito revolucionárias, né? Influenciados pela Revolução Francesa. Ninguém sabe, né? Então, a história e esses espaços, né, são importantes no sentido de você dar voz a esses grupos periféricos, e aí a ideia é que o cartão, né, da mesa são cartões postais, né, pensando na questão da periferia.
eu só queria fazer essa coisa por conta do Brecht. E aí você falou dos bandeirantes, e eu ia falar da questão da violência policial. E aí, então, ao invés de falar da questão da violência sobre jovens pobres, negros, periféricos, vou falar também, mas eu vou começar, então, falando dos bandeirantes. Nós temos dois cartões postais, por assim dizer, da opressão aqui em São Paulo, além de outros. Estou pegando só esses dois, meio para a Zona Sul, né? Então, nós temos o Monumento às Bandeiras, que é uma homenagem, é obra clássica do Brecheret, né? Então, que é um monumento e uma homenagem às bandeiras, e temos aquela coisa de um gosto um pouco duvidoso, que é a estátua do Borba Gato, né? Que é o próprio bandeirante, né? E aí, você estava falando dos bandeirantes, eu ia falar da polícia. Não apenas a polícia paulista, mas como todos nós paulistas, nós somos herdeiros dos bandeirantes. No brasão da polícia Militar do Estado de São Paulo, tem um bandeirantes lá. Então, é como se nós tivéssemos a permanência dessa colonialidade, né, que está no título da mesa, porque, assim, os bandeirantes, as entradas e bandeiras, são responsáveis não apenas pela captura de negros e de índios e de indígenas, mas também de uma violência absurda até o século XIX. Né? Então, você tem, mesmo com as leis proibindo a captura de indígenas, isso continua ocorrendo no século XIX. E eles são exaltados, né, como os grandes heróis do Estado de São Paulo. É como se fosse o nosso antepassado clássico, todos nós descendemos dele. Por isso nós somos tão importantes. Quando pensamos Brasil, nós somos melhores, né, mais produtivos, desbravadores, e assim por diante. A polícia de São Paulo, não vou dizer que é a que mais mata, né, porque aí a gente teria que comparar com a polícia do mundo inteiro, né, mas assim, em 1990, começo da década de 90, 92, saiu um estudo sobre a polícia de Los Angeles, que é uma das mais violentas dos Estados Unidos. Eles são responsáveis por 2,5, mais ou menos, de todos os homicídios em Los Angeles. Aqui em São Paulo, a polícia é responsável por 20%, 92%. Eu atualizei para vir falar e estou pegando dados de 2000. Em 2000, nós temos quase 3 mil homicídios no estado de São Paulo. E eu não estou entrando no mérito de causas, de porquê e justificativas. Nós temos desses quase 3 mil, quase 800 são frutos de intervenções militares, da polícia militar. A gente não precisa também ir para tão longe, né? A gente está vendo, nós vimos a situação que ocorreu agora no litoral, no Guarujá, né? Então, assim, tem estudos recentes que mostram que no dia seguinte, no mesmo dia, no dia seguinte, a morte de um policial, a chance de alguém naquela região ser morto aumenta 30%. 30%, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Quando a gente pensa que, assim, quase 30% as mortes por policiais, isso já é um absurdo, mas a gente tem que pensar, dentro desses cartões postais, é que, majoritariamente, essas mortes ocorrem na periferia. São jovens negros pobres. De cada 10 mortos, 7 são negros. 7. Alguns anos atrás, eu estava numa mesa discutindo direitos humanos lá na Zona Sul, e tinha um outro rapaz, aliás, era uma mesa, né, tinha outras pessoas, e uma das coisas que, naquele momento, tinha me causado, não digo que não era nada que fosse novo, ou uma grande descoberta, mas naquele momento, acho que foi 2019, o comandante da Rota de São Paulo deu uma entrevista dizendo: a intervenção da polícia tem que ser diferente na periferia, porque senão você não impõe respeito. Então tem que ser diferente dos jardins. A gente sempre soube disso, que a polícia age de forma muito mais violenta na periferia. Do lado de lá da ponte, a situação é muito diferente do que temos do lado de cá. Só não tinha isso assim, exteriorizado numa entrevista. Sai na Folha de São Paulo, acho que foi em 2019. Quando estiver acabando o meu primeiro tempo. Tá. Isso é assustador. Mas, assim, mais interessante é que, na mesa, o outro rapaz, que era negro da Zona Sul, ele disse: sabe, Luiz, qual que é um problema que vai além desse? É que a polícia é violenta na periferia, mas quando eu atravesso a ponte, eu trago a periferia comigo, porque eu sou preto.
E a polícia é violenta comigo do lado de cada ponte também, né? Então, isso é muito assustador. Então, esses cartões postais, como você falou, a questão do George Floyd, que essas homenagens, é como se você validasse aquilo como algo positivo. São heróis e não são heróis, né? Acho que você precisa repensar isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de pensar o que fazer com esses monumentos. A estátua do Borba Gato eu acho horrível, mas, enfim, eu não sou da área. Acho que poderia fazer igual o Galo tentou botar fogo, meter uma bomba embaixo, enfim. Mas acho que é fundamental você ter uma discussão. Pode manter, mas faz ali embaixo, bota uma placa. Bota alguém que lutou contra a opressão. Coloca a imagem de alguém que tem uma referência na Zona Sul, ou do movimento negro, ou do movimento periférico, para fazer o contraponto, ou da luta negra escrava. Os negros escravizados, até pouco tempo atrás na história, eles eram um mero objeto. Tem 20, 30 anos, talvez, que você comece a olhar o negro escravizado como responsável pela sua própria libertação, numa luta constante. Eu acho que é isso que poderia ser feito. Agora, não é para mostrar, né, a ideia era mostrar a opressão, mas também a resistência. E eu acho que a periferia sempre foi muito rica em termos de produção, muito rica, e de resistência. É fundamental que a gente tenha a clareza de que o referencial é diferente, mas a produção e a resistência sempre existiu. E se resiste no cotidiano, né? E aí, da mesma forma que a ideia era falar desses cartões postais da opressão, eu acho que, assim, vou continuar na Zona Sul, eu ia já falar mesmo da Zona Sul, eu acho que tem alguns espaços e alguns movimentos muito importantes, né? Se a gente pegar a importância do rap, aqui em São Paulo, na década de 90, no início, final dos anos 80, início dos anos 90, na Zona Sul, é fantástico, né? A denúncia feita pelos Racionais nos seus discos dos anos 90, acho muito desesperançosos, né? São meio distópicos os anos 90. Depois começa a ter uma esperança. Mas se a gente pegar de 93, tem um disco Raio X do Brasil, tem uma música que tem uma parte da letra, eu não sou muito bom de lembrar as coisas, mas assim, está falando do jovem preto pobre de bruços no chão tomando um tiro da polícia. Isso em 93. Né? E depois tem um clássico, Sobrevivendo no Inferno, que é de 97. Isso é marcar um território. E mais do que isso, não está marcado só na periferia da Zona Sul. Sobrevivendo no Inferno vira livre, vira referência no vestibular da Unicamp. Ainda que muita gente torça o nariz, né, dizendo que é um absurdo, porque a apologia do crime, das drogas, assim por diante. Então, é um espaço de resistência, e ali você tem essas marcas, e são marcas de memória, porque não é só estátua, não é só um monumento, são esses espaços. E para complementar e para encerrar, a gente tem um espaço que é um espaço de luta, resistência, e muito bonito, chamado Cooperifa. Foi criado pelo Sérgio Vaz, salvo engano, já tem mais de 20 anos, acho que foi em 2021, 2022, eu sei que tem mais de 20, porque teve um evento lá comemorando os 20 anos, né? É um lugar fantástico, numa laje, em cima de um bar, que é o Bar do Zé Batidão, que é um bar que tem até uma área, mais ou menos, para a periferia, em cima tem uma laje, e toda terça-feira tem um sarau, que é o sarau da Cooperifa, e as pessoas pobres, o taxista, o motorista de ônibus, a dona de casa, tem um espaço que vai lá declamar poesia. Não apenas declama as poesias, declama suas poesias. É um lugar fantástico. Terça-feira à noite. Você vai para lá, você sai de lá meia-noite. Lindo. Além de outras coisas, né? Eu lembro que em 2020, 2019, a gente fez um evento lá que era chamado Abril Resistente, né? Que era uma discussão sobre o golpe de 64, então vários, e assim, então uma coisa, já tinha lá, que é fantástico, também que chama Cinema na Laje. Você projeta um filme, e alguém vai lá discutir o filme, tem pipoca, para a comunidade. Aquilo é um espaço de referência. Às vezes você conversa com as pessoas, conversa com o Sérgio acho que tem mais clareza disso, mas as pessoas não têm muita ideia de que aquilo é um elemento histórico. Porque às vezes a gente acha que a gente não faz parte da história, a gente faz parte da história.
todos nós, né? E esses movimentos de luta e resistência, eles ficam marcados. Daqui 10, 15 anos, se não antes, né? A história tem se antecipado muito. Isso vira tema histórico, vira pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado. Isso é fantástico, porque mostra a potencialidade da periferia, né? Agora, a memória, ela é construída a partir de um discurso oficial. O Estado vai homenagear aqueles que ele se identifica. Veja, o Tarcísio não queria, nem sei que vai dar essa coisa, homenagear o Erasmo Dias. Gente, isso é um absurdo. Daqui a pouco vão homenagear o Ustra, né? Assim, já foi homenageado lá no Congresso e muitas vezes, mas a gente está num processo inverso. Aqui em São Paulo, acho que na gestão do Haddad foi criado Ruas de Memória e começou a mudar o nome, mudou o elevado aqui, né? Mudou, mas assim, todo mundo continua chamando de Minhocão, né? Ninguém chamava de elevado Costa e Silva, que agora oficialmente é elevado João Goulart, né? Mas não dá para você continuar homenageando algumas referências, né? Alguns procedimentos. Mas antigamente podia, muita coisa podia antigamente. Imagina, você podia comprar uma pessoa e vender uma pessoa. Hoje não pode mais, não pode, né? Além do que, você tem uma série de ações, se exaltar determinadas pessoas e determinadas atitudes, que aí você bate até no Código Penal, né? Obrigado, Cássia. Olha, que arrasou. Achei... Eu botei um bocado... Você tinha dito que eu tinha deixado um bocado de ganchos, e eu achei uns tantos também na tua fala. E aí fui apresentada como sendo integrante do coletivo Periferia Preta, que tem um espaço cultural lá na Zona Leste. A gente tem atuado muito justamente para que as pessoas tenham mais do que a história de corpos no chão para contar, né? Então, a nossa atuação tem sido para visibilizar e valorizar a produção artística, mas também a memória das pessoas periféricas, LGBTQIAPN+, e pretas. Meu Deus do céu, maior responsa essa mesa, estou aqui... Aí, a gente está falando desses espaços de memória, e você tem feito uma atuação, Débora, nesse sentido, né? Primeiro, dentro do Estado, lutando pela implementação do memorial do DOI-CODE, e aí agora, do lado de fora, né? Fazendo uma articulação a essas voltas. Assim. Então, quais são os principais desafios que você tem encontrado para implementar esse lugar de memória? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por virem aqui ouvir o que a gente tem para dizer. Quero agradecer o nosso colega que está fazendo a tradução em Libras aqui, que ele está arrasando. Eu estava só, enquanto o Luiz estava falando, eu estava acompanhando. E é super legal saber que a gente pode falar para um público muito mais amplo, né? Então, acho que eu vou subverter um pouquinho a sua pergunta. Eu vou chegar lá, mas eu queria falar um pouco da minha trajetória, porque você falou, né? Eu vou falar sobre o seu currículo acadêmico, né? Eu fiquei pensando aqui, poxa vida, né? E até quando a MC Taina apresentou a gente, eu falei, gente, eu não estava preparado para isso, porque a gente está tão acostumado a falar em evento acadêmico, que é super formal, então a gente chega, né? Tá todo mundo... E ela, venha para cá, uma salva de palmas. Então, é um ambiente diferente, né? Tá aqui, então é uma oportunidade muito boa também de falar com um público que eu não estou habituada a me comunicar. Então, quando você começou a ler, né? É formada em História, é pós-doutora, parece que é uma coisa muito pomposa, assim, né? E, às vezes, quando eu olho para mim mesma, eu falo, não combina muito, né? E ouvindo o que o Luiz estava falando, eu estava pensando na minha trajetória de vida também, né? Eu sou uma pessoa que cresceu na periferia, passei a minha infância e adolescência na Coab Educandário, e a minha relação com a cidade se deu de uma forma um pouco diferente, por conta desse trajeto que eu fazia para vir visitar minha avó, que morava... Ela faleceu, mas meu avô ainda mora aqui, na Barra Funda, bem pertinho aqui. Então, eu tinha esse trânsito entre dois mundos muito interessante, assim. E eu acho que esse trânsito por espaços da cidade muito diferente me fizeram questionar por que o meu bairro era de um jeito e o bairro que a minha avó morava era de outro, né? Que mora é de outro, né? Então, essa inquietação vem desde muito cedo, né? E quando eu decidi que eu ia fazer História, acho que eu escolhi o curso, assim, qual é o curso que paga mais mal e que as pessoas mais odeiam, né? Assim, aí eu fui fazer História.
pensando assim, que eu não queria ser professora, eu queria ser historiadora, eu queria trabalhar com outra coisa. Não porque eu não acho que ser professor não é legal, ao contrário, eu acho que é talvez a profissão mais importante. Minha mãe foi professora, aposentada hoje, né, de educação infantil e tal. Mas eu achava que eu tinha, sei lá, eu tinha vontade de trabalhar em outro campo que não da escola, né? E aí, quando eu estava já no meio para o fim da faculdade, eu prestei um concurso para a Secretaria da Cultura, porque eu trabalhava na Caixa Econômica antes, né? Tinha prestado concurso, aquela coisa, né? A gente precisa trabalhar. E aí queria ter um emprego público, porque é isso, você, né, sabe que o dinheiro vai cair no final do mês. Mas eu não queria trabalhar no banco, eu queria trabalhar com história. E aí tive a oportunidade, passei no concurso, e quando estava no finalzinho já do prazo, me chamaram para trabalhar na Secretaria da Cultura. E aí era justamente para trabalhar na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, que era uma trajetória que eu já estava, né, fazendo alguns cursos, né, extracurriculares, e tinha tido algum contato muito pouco, né, dentro da universidade, porque a USP ainda tem uma resistência grande em trazer novos temas para o currículo da graduação. Então, era uma coisa que eu tinha tido um contato muito breve, assim, não tinha tido um contato muito aprofundado. E eu acho que venho dessa tradição, não é exatamente uma tradição, mas é uma tradição que começou com a minha mãe de ser servidora pública. Eu achava que, dentro do serviço público, era possível fazer algumas coisas importantes e algumas transformações. E quando eu comecei a trabalhar na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, eu lembro que a primeira vistoria que eu fiz, porque a gente trabalha com bens do estado de São Paulo inteiro, né? E eu lembro que a primeira vistoria que eu fui para conhecer um bem que tinha um pedido de tombamento, não é? Ou seja, que o Estado reconhecesse aquele como um lugar de cultura, de valor, né, para aquela comunidade, para aquela região, foi um horto de produção de eucaliptos que tinha sido construído, né, e as árvores plantadas para servir de dormentes de trem e postes de iluminação da ferrovia. Então, isso lá no começo do século XX. E quando eu cheguei até lá, eu tomei um susto, porque era um assentamento do MST. Tinha sido uma concessão. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu nunca tinha ido num assentamento, não sei se alguém aqui já foi, mas se não foram, vá, porque é uma experiência absolutamente transformadora. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso aqui é patrimônio, a despeito do que serviu, né, para, construir a ferrovia, expandir o capitalismo para o Estado todo, etc. Esse momento, né, esse uso que está sendo feito agora aqui, ele subverte essa ideia do transporte, do capitalismo, e aquela produção estava sendo ofertada para os alunos da região ali de São Carlos, né? Então, o que era produzido naquele assentamento servia de merenda escolar para aquela região. E eu achei aquilo muito, muito interessante, e falei, bom, se eu puder contribuir, porque eu estava ajudando uma outra historiadora, né, que a gente fala que ela é a nossa historiadora da fofoca, porque ela escreve sobre as famílias quatrocentonas, paulistanas, enfim. E eu falei, olha, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu acho que tem que ser mais ou menos nessa linha, né? Dizer que isso é um patrimônio do tempo presente, porque você dá um novo uso para esse espaço, né? E transforma essa terra pública, dá um outro sentido para o uso dessa terra pública hoje. Essa proposta minha não foi para frente, enfim, mas acho que isso me ajudou a conduzir o meu trabalho lá dentro da unidade. Então, a ideia era, bom, o que a gente tem aqui de reconhecimento como patrimônio cultural? Então, eu vou perguntar para vocês, quando vocês pensam em patrimônio, qual o primeiro lugar que vem na cabeça de vocês? O quê? Fundão? Sim, a cratera da colônia. Sim, sim. Não, então, quantos anos você tem, desculpa? Olha, então, você tem 24 anos, eu já fico feliz, porque eu acho que uma parte do meu trabalho está sendo bem feita. Porque toda vez que eu pergunto... Mas, pera, vamos lá. Mais alguém com a ideia de... Eu vou fazer o gancho. Quando a gente pensa em patrimônio, assim, fecha o olho e fala, esse lugar é patrimônio de São Paulo.
Não, vocês estão jogando toda a minha apresentação por água abaixo. Eu vou embora, meu trabalho está feito. Não, brincadeira. Não, por que eu faço sempre essa pergunta? Porque vocês são muito... isso, é um público que eu não estou habituada a conversar. Mas, de um modo geral, quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam, o Museu do Ipiranga. O Mercado Municipal. A Catedral da Sé. Né? Que são esses lugares que a gente usa de cartões postais. Né? Fazendo um gancho com a mesa aqui. Né? Então, é isso. O patrimônio, geralmente, é visto como um cartão postal. Né? E aí, eu comecei a identificar isso. Né? Então, ok, a gente reconhece como patrimônio, basicamente, aqui em São Paulo, igreja, fazenda, mas não a senzala, só a casa grande, e o maquinário que beneficiava café, etc. E palacetes, casa de quem era dono das fazendas de café. Basicamente isso. Então, o patrimônio cultural de São Paulo foi construído a partir de 1968, com a criação do Condefat, até o começo dos anos 80, basicamente com isso. São 150 bens que são tombados, que têm essa característica. Né? E aí, nos anos 80, começa a ter uma mudança. A população, né, anos 80, começando, né, a ditadura começando a terminar ali, muita luta pela redemocratização. Em 84, tem aquela grande manifestação no Vale do Anhangabaú. E aí começa a vir uns pedidos diferentões, assim, de tombamento. Então, o primeiro pedido de tombamento diferentão que tem é de um cemitério de uma colônia japonesa no interior do estado de São Paulo, uma cidade que se chama Álvares Machado. Falei, cara, genial isso, né? Então, legal, tem isso aqui. Aí, depois, vem o pedido do tombamento do Teatro Oficina. E aí, esse é um baita debate, porque, assim... Hoje é muito fácil a gente pensar, o Teatro Oficina é patrimônio. Mas, naquela época, patrimônio era prédio e ponto. Tanto faz o que acontecia dentro do prédio. Né? Este lugar que a gente está aqui hoje é tombado. Né? E tem uma história interessante, porque é um cartão postal também da opressão, este Memorial da América Latina. Tem uma fofoca, né? Fofoca histórica é boa. O Niemeyer, uma vez, entrou na sessão do Condefat e falou, olha, eu acho bom vocês tombarem logo o Memorial da Resistência, o Memorial da América Latina, porque eu estou viva ainda. Né? Então, tem essa coisa. Né? E por que aqui é um cartão postal da opressão? Porque aqui é o berço do samba do estado de São Paulo. E a gente, até algum tempo atrás, não tinha nenhuma referência de que este era o lugar onde nasceu o samba paulista. Né? Porque essa memória foi absolutamente apagada. Então, quais outras memórias foram apagadas? Por exemplo, o Largo do Café, que fica na frente da Bolsa de Valores lá de São Paulo. Então, ali, né, tem a Bolsa, tem o prédio do Banco do Estado de São Paulo, tem o prédio do Banespa e tal. Então, coalhado de bens tombados, do lado do pátio do colégio e tal. E o que era ali antes? Era a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que foi demolida em 1901 pelo prefeito Antônio Prado, que dá nome à praça, que chama Lago do Café, mas, na verdade, é Praça Antônio Prado. E a Igreja do Rosário dos Homens Pretos foi expulsa do Triângulo Central, que era a região nobre da cidade, para o que é hoje o Largo do Paissandu. E, nos anos 60, por conta da construção da estátua do Duque de Caxias, que era para ficar na Ponte das Bandeiras, mais um cartão da opressão, esse monumento não ficou lá, não ia ficar, porque era fora da cidade, a maior estátua equestre do mundo não pode ficar na Marginal, porque a Marginal já era um lugar marginal, portanto. Então, a gente vai botar, vamos botar no Largo do Paissandu. E aí, a galera do Largo do Rosário falou, porra, mas de novo, né? Nem 60 anos e a gente vai ser expulso de novo. E aí, teve uma resistência e não foi instalado lá. Foi instalado na Praça Princesa Isabel. Mas a Praça Princesa Isabel não existia. O que existia ali? Um monte de casa de trabalhadores, operários, de cortiços, de pequenas casinhas, de pequenas oficinas, de pequenos comércios. Então, essas histórias que ficam por baixo daquilo que é o patrimônio do nosso cartão postal, começou a me interessar muito, assim, tipo, já me interessava, e eu falei, eu do lado de dentro, do lado de cá do balcão, posso fazer alguma coisa, né? E aí foi quando entrou o pedido de tombamento do DOI-CODE, que é o maior centro de repressão e tortura do Brasil. Né? Ele nasce aqui em São Paulo, não à toa, com o nome primeiro de Operação Bandeirante,
não é uma coincidência isso, né? É uma operação clandestina formada por policiais civis, militares, Polícia Federal, do Exército, enfim, várias das forças de segurança formaram esse organismo clandestino que serviu única e exclusivamente para aniquilar qualquer tipo de oposição à ditadura militar. E aí eu digo qualquer oposição, não porque... não à toa, mas porque existe uma ideia consolidada na nossa sociedade de que só foi torturado ou preso aquelas pessoas que pegaram em armas para lutar contra a ditadura, o que não é verdade, né? E, a partir de então, eu comecei a fazer esse estudo muito próximo daquilo que eu estava estudando no meu mestrado. Foi uma coincidência, a minha vida é cheia dessas pequenas grandes coincidências. E, então, eu fiz esse estudo de tombamento batendo muito de frente com a ideia de que patrimônio é aquilo que é belo, de que é aquilo que é esteticamente bonito e importante. Já estou acabando. E aí a ideia foi resgatar justamente o debate que foi feito sobre o teatro oficina nos anos 80. Este lugar é importante não pela aparência dele, mas pelo que aconteceu aqui, né? E, bom, mas a gente vai, então, preservar a memória da violência? Sim, porque nós somos uma sociedade histórica e estruturalmente violenta. Esse território se formou na base da violência contra povos indígenas originários e contra populações pretas que foram traficadas de outro continente para cá para servir como mão de obra, como mercadoria, principalmente. Então, por que a gente não vai contar a nossa história na chave do que ela efetivamente é, né? O Luiz acabou de falar aqui que a memória é construída a partir daquilo que interessa ser contado. Então, fazer esse movimento para que o Estado reconheça que cometeu violações de direitos humanos ali e que essas violações são responsáveis pela continuidade das violações que acontecem hoje, para mim era o mais importante. E aí o tombamento aconteceu em 2014, os prédios já estavam parcialmente desocupados, são 4 prédios, ficam ali na Rua Tutóia, na Vila Mariana. À frente fica uma delegacia e tem outros 3 edifícios, dos quais 2 estão absolutamente vazios. E aí começou um movimento dos ex-presos políticos para transformar aquilo num memorial. E aí eu fiquei com a responsabilidade de tentar fazer isso acontecer dentro da Secretaria da Cultura. Mas como uma andorinha só não faz verão, eu saí buscando todas as pessoas que eu conhecia e que tinham alguma coisa para contribuir. A gente formou esse grupo de trabalho, que fez 5 anos esse ano, e que eu acho que a gente conseguiu, entre aspas, celebrar, pelo menos, a criação deste grupo de trabalho, fazendo uma pesquisa inédita aqui no Brasil, que foi uma pesquisa de arqueologia forense naquele prédio, uma arqueologia histórica, então nós fizemos escavações naquele prédio, associado com arqueologia pública, que é abrir esse espaço durante o trabalho dos arqueólogos para que qualquer pessoa pudesse ir lá, conhecer a história do prédio, conhecer o trabalho, entender como funciona uma pesquisa de arqueologia, conversar com os arqueólogos. E a gente recebeu em 12 dias, aconteceu entre o dia 2 de agosto e o dia 14, em 12 dias úteis de trabalho, nós recebemos 750 pessoas em 2 períodos, né, e mais debates que nós fizemos e tal. Então, isso demonstra a importância, né? E aí, pegando o fim aqui da sua pergunta, né, qual é o maior desafio? O maior desafio é que o governo do Estado de São Paulo acha que fazer um memorial naquele lugar é absolutamente dispensável, porque a gente já tem o Memorial da Resistência, que fica no prédio do antigo DOPS, aqui na região da Luz, e porque é muito caro, e porque esse é um lugar que as pessoas vão visitar apenas uma única vez, e que essa história da ditadura já está contada pelo Memorial da Resistência. Então, esse é o maior entrave que nós temos hoje. Existe uma ação que o Ministério Público tem contra o governo do Estado para obrigar, né, o governo a fazer esse memorial. Nós chegamos muito próximo, no ano passado, de assinar esse acordo para viabilizar a criação do memorial, mas como ficou muito próximo das eleições e o governo anterior não foi reeleito, ele não quis deixar esse legado para o seguinte. E, bom, a gente não acredita que isso vai acontecer, pelo menos pelos próximos 3 anos, mas isso não me desmotiva, né? Por quê? Primeiro, porque eu fui contemplada com essa bolsa da FAPESP para viabilizar a criação
de um memorial virtual, ou seja, se as pessoas não podem ir até lá livremente a qualquer momento, elas vão poder saber como é aquele espaço por dentro, por meio de visitas virtuais, por meio de consultas em documentos que nós estamos fazendo a coleta, por meio de testemunhos que nós estamos coletando das pessoas sobreviventes, e que cada dia mais tem aparecido mais pessoas para relatar, né, a sua vivência, a sua experiência traumática naquele espaço. E o que a gente percebeu é que, se em 12 dias nós recebemos 750 pessoas, é porque esse espaço precisa existir. Então, ele vai existir, primeiramente, virtualmente, mas o que a gente costuma dizer é que o Memorial do DOI-CODE ele já existe, porque nós já criamos muito fato sobre aquele espaço. Muito bom. Muito obrigada. Acho que todas as vezes que frequento esses lugares de fofocas históricas, eu fico ouriçada também. Mas a gente é fofoqueiro profissional, historiador assim, diplomado em fofoca. Queria aproveitar para contar que lá no território onde moro, as pessoas, tem um histórico de luta, de organização popular, as pessoas construíram as próprias casas, mulheres negras, em multirão e autogestão, construíram as próprias casas, e a gente tem reivindicado agora que o território seja reconhecido como de interesse da cultura e da paisagem, porque ele ajuda a contar uma parte da história de luta da cidade de São Paulo, né? Então, existem muitos movimentos populares agora que estão reivindicando as suas memórias, reivindicando o seu lugar na história, né? Porque é importante que essas narrativas sejam validadas. As pessoas, né, não podem ser diminuídas, né, em importância, em significado, por serem representados de uma única maneira. Gostaria de saber quem, nesse momento, tem pergunta organizada ou desorganizada. Eu vou pedir que vocês peguem o microfone, porque eu tenho uma operação no joelho. Eu falei assim, se eu ficar aqui, vai que eu caio na frente das pessoas? Vai ser muito feio, tem muita câmera. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Eu já falei com vocês que eu estou cobrindo o evento, eu fiz aquela matéria de antecipação, né? Então, eu deveria estar quietinho, só ouvindo. Mas como eu já escrevi 2 livros sobre a história da cidade, um sobre o mercado municipal e outro sobre a noite paulistana, eu fiquei interessado, fiquei com uma coceirinha, falei, vou quebrar o paradigma, o festival é para quebrar paradigma, então eu vou fazer uma pergunta. Eu queria saber como que a gente pode representar essas cidades, tratando da nossa, de São Paulo, que foram soterradas. Por exemplo, Líbero Badaró era um lugar das moças da noite, né? Ou a Rua Tabocas, no Bom Retiro, que era chamada a Zona de São Paulo, né? Ou a Várzea do Carmo, que era o lugar das lavadeiras do Glicério, dos pretos velhos das ervas curativas, do velho mercado. Essas coisas desapareceram e essas pessoas também desapareceram. Não restou nada de material, não há tijolo sobre tijolo dessas memórias. Então, como é que vocês acham que a gente pode recuperar essa cidade que foi soterrada, essas antigas memórias? Essa é a minha pergunta. Posso fazer só um combinado? Quem mais tem pergunta? Mais uma aqui, outra aqui. A gente amarra essas perguntas, aí vocês respondem, porque já apareceu um papelzinho ali para mim. Vocês viram? Não viram, né? Mas a gente viu. Tá bom? Então, vocês fazem as perguntas agora, e aí eles se organizam para responder, e a gente encerra, para não atrasar a próxima mesa. Oi, alô? Alô, alô? Não. Boa tarde. Parabenizar vocês pelo painel, aí acho que super importante num festival de publicidade trazer esse assunto, que pode soar acadêmico, mas também que traz uma luz muito grande para o assunto da publicidade. Como professor também pesquisador sobre arte de intervenção urbana, acho que eu queria trazer um assunto que tomou a mídia nos últimos dias, não sei se os colegas tomaram conhecimento, mas foi a gente pode chamar de apagamento ou da obstrução da Madrinha Eunice, né, da escultura da Madrinha Eunice na Liberdade, que foi ali escondida atrás de um painel. Aliás, tem tantas camadas esse fato que dá para a gente fazer, né? Eu podia ilustrar o painel de vocês com esse exemplo, mas a escultura da Madrinha Eunice, não sei se todos conheceram essa história, mas ela foi escondida atrás de um painel de um festival de música geek na Praça da Liberdade. Né? Então, acho que eu queria que vocês comentassem sobre isso, e acho que amarra muito bem com a fala do meu colega aqui também.
Oi, tudo bem? Meu nome é Laura. A minha pergunta está mais um pouco desorganizada, mas com a fala de vocês me surgiu aqui na minha mente. Eu vi que vocês falaram muito sobre patrimônios históricos do passado. Mas e quanto aos patrimônios históricos que vivem agora, sabe? O que a gente pode fazer para que eles sejam mais conhecidos e eles, de fato, alcancem as pessoas e que eles continuem a existir e a resistir? Nada desorganizado a sua pergunta. Obrigada. É minha amiga, gente. Bom, eu vou começar por ali, né? Eu acho que a questão da memória do patrimônio, assim, por mais que você tenha a intencionalidade do Estado, né, em preservar algumas coisas, nem sempre aquilo é preservado da forma como ele espera. As pessoas criam... Por exemplo, vou falar da Estado do Borba Gato. Eu tenho muita referência na Zona Sul, porque eu trabalhei 30 anos numa universidade da Zona Sul. As pessoas passam por ali, é um ponto de referência. Sabe que o que é Estado do Borba Gato, mas não tem muito, né? Quando eu dei o exemplo do Minhocão, as pessoas vão continuar chamando de Minhocão. Esse é o nome, né? O que eu percebo é que você tem alguns espaços e quando a Débora perguntou e vocês falaram que é patrimônio, é uma coisa nova isso, né? Isso é muito novo, de você valorizar o seu espaço, né? Então, quando ele fala do Capão, como eu disse, eu conheço muito a Zona Sul, né? Você tem espaços ali que são hoje referência de cultura, de música. Eu falei da Cooperifa, mas você tem outros espaços, né? A Cooperifa talvez tenha um tempo maior de existência, mas você tem isso em outros espaços. O Jardim São Luís, você tem uma associação ali que tem mais de 30 anos também, né? Isso vira referência para a pessoa. O que eu acho é que talvez não exista na periferia ou nesses grupos tanto essa preocupação de nomear, isso é o nosso patrimônio. Mesmo que você não diga que é patrimônio, é um patrimônio, é uma referência. Então, eu acho que isso vem existindo, isso vem se aprimorando nos últimos anos, talvez nos últimos 30 anos, né? Como a Débora falou, a questão digamos, atual, né, de você ter essa dificuldade para patrimonializar, não sei nem se esse é o termo, eu não trabalho muito com isso, mas esses espaços já é difícil do lado de cá. Do lado de lá, eu penso que é uma questão mais natural, né? Particularmente, eu acho que isso é positivo que vem ocorrendo, eu acho que isso vem ocorrendo. As pessoas se inserem mais na história, as pessoas buscam e têm clareza do seu protagonismo, e isso é no dia a dia, né? Então, não sei se... mas é mais ou menos o que eu estou pensando, está desestruturado como você falou, né? Estou pensando a partir do que você perguntou agora. As outras questões eu vou deixar mais para a Débora, que é de patrimônio, mas só para pegar essa questão, acho que o bairro da Liberdade talvez seja um dos que tenha tido, nos últimos anos, uma disputa muito intensa, né? Porque, assim, o bairro da Liberdade, ele tem esse nome por uma razão, né? E há um processo de apagamento. Então, você conversa com as pessoas que estão visitando ali, para todo mundo é um bairro japonês, né? A mudança do nome da estação para Japão Liberdade gerou muita discussão. O que a gente tem, talvez, uma sobrevivência, você tem agora, começou, não sei em que pé está, mas a reforma da igreja ali, né? Mas é um processo mesmo de apagamento, assim como foi no Bexiga, né? O Bexiga virou um bairro italiano, e se apagou todo o restante. E veja, talvez no Bexiga você ainda tenha, as pessoas moram ali, né? Você tem uma parte do Bexiga que as pessoas continuam morando ali, né? Que os avós moravam, enfim, mas é um bairro italiano, né? Eu não sei, eu acho que aí é uma questão mais complicada, né? E aí eu vou deixar para a Débora o pepino. Complicada fica para mim, né? Não, então eu estou tentando organizar todas as três questões, elas se entrecruzam aqui, né? Eu acho que a gente está passando por um momento da terceira refundação da cidade, assim, né? Essas memórias que o Walter falou aqui no começo, elas foram apagadas, e essas memórias que você está falando estão sendo apagadas agora, nesse momento, né? Tem um quadrinho que circulou aí, várias pessoas que eu conheço republicaram, que é assim:
aqui era o bar onde eu conheci a minha namorada, aí é um Osho, né? Aquele mercado. Aí aqui é onde meu avô comprava não sei o que lá, é um Osho também. Tudo virou Osho hoje, né? E eles não gostam que chama de Osho, eles gostam de chama que é o que sou. Eles escreveram ainda que é para a gente falar direito. Eu achei já que a gente está num evento de publicidade, eu achei tão agressivo isso, assim, tipo, ensinando a gente como que a gente fala, sabe? Não sou obrigada, né? Não, Enfim, mas essas memórias estão sendo permanentemente apagadas, né? Tanto as do passado quanto as do presente. Mas, por outro lado, eu acho que hoje, embora a gente tenha passado talvez os anos 90 numa não uma letargia, não gosto de dizer isso, mas talvez num ambiente menos favorável para esse tipo de reivindicação, porque a gente teve uma organização super importante de sindicatos, de associações de bairro, né, de movimentos de periferia nos anos 80, principalmente. Nos anos 90 parece que isso ficou, nos anos 90, 2000, parece que deu uma adormecida, e o que eu sinto é que hoje as pessoas estão se entendendo como sujeitos da própria história e de que a gente precisa reivindicar isso. Então, talvez, se acontecesse essa violação da estátua da Mãe Berenice alguns anos atrás, talvez não tivesse tanta repercussão como teve nesse momento, e ainda bem que teve, né? Porque essa estátua foi uma resposta tardia e equivocada da Secretaria Municipal de Cultura a justamente o levantamento do Instituto Polis, né? E é engraçado porque você falou, acho que é importante a gente lembrar, eu tinha feito uma apresentação de PowerPoint achando que eu estava fazendo uma apresentação acadêmica, né, gente? E aí eu tinha colocado justamente isso. Uma das estátuas da fundação aqui do Largo da Banana, do Samba, que está aqui perto do memorial, mas uma das estátuas é da Carolina Maria de Jesus, que é uma baita de uma escritora, né, que está sendo reconhecida tardiamente, que é da favela do Canindé, que é aqui no Pari. E onde foi parar a estátua dela? Parelheiros. Iam deixar num parque linear de Parelheiros, os moradores do bairro se organizaram para deixar numa praça. Mas qual é a ligação dela com aquele território? A menos da ligação de que ela era uma mulher preta e periférica e Parelheiros é este território. Mas por que não lá onde era a favela do Canindé, que também foi apagada, que também foi destruída, né? Então, esse é um movimento de constante vigilância, né? Assim como a democracia, né? Para a gente estar aqui debatendo, teve muita gente que passou por muitas coisas para que a gente pudesse estar aqui discutindo livremente, né? E a gente tem que estar permanentemente atento, porque esses direitos não são permanentes. A gente tem que ficar lutando por eles. Então, o que eu penso eu acredito cada vez mais no poder da organização popular, porque a forma como o Estado hoje está estruturado, Estado eu estou dizendo, né, não só o governo do Estado de São Paulo, mas a lógica pela qual o Estado se estrutura hoje nessas relações privadas absolutamente pervertidas, em que o interesse de construtoras, de imobiliárias se sobrepõe a audiências públicas em que as pessoas de fato estão participando, é falido, né? É uma falência total do Estado. E eu acho que hoje eu me sinto muito mais aliviada de estar fora do Estado, entre aspas, porque eu estava me sentindo absolutamente impotente. Por 10 anos, eu acho que meu trabalho foi muito bom, foi muito positivo, eu consegui construir muita coisa, e os últimos 4 anos foi de absoluta destruição. Então, eu acho que a gente tem que se organizar como sociedade, e esses diálogos, né, são muito importantes, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque é só a gente se apropriando desse conhecimento que a gente vai conseguir transformar, causar pelo menos algumas fissuras. A demolição eu acho que eu não vou ver, não, né, o tempo da história é maior, mas acho que a gente pode causar algumas fissuras que no longo prazo vão trazer, de fato, transformações importantes. Maravilha. Gostaria, então, estão fazendo vários sinais. Acabou, minha gente. Acabou, mas não acabou. Acabou porque vocês ficam aqui com a missão de encontrar quem mais esteja fazendo esse debate, quem mais esteja reivindicando as suas narrativas na cidade. O Abílio Ferreira, que é um historiador, jornalista, ele faz uma provocação interessante, que ele diz que a gente não está perdendo lugar, a gente está ganhando, né? Então, as pessoas estão indo lá fazer os seus cortejos e dizendo a história daquele lugar. É uma dinâmica que tem que estar viva o tempo inteiro. A gente tem que se apropriar e trazer essas narrativas, visibilizar as narrativas que estão sendo postas, que estão sendo colocadas.
Me desculpem, é isso. Uma boa tarde, agradeço ao professor Obrigada. Antônio, à professora Débora, e a gente conversa depois.